por estas imagens, o meu telespectador pode acreditar que estamos perto da praia, na linha do Estoril. Nada disso. Estamos em Trás-os-Montes, na terra quente, em pleno planalto transmontano. Estamos na vila de Alfândega da Fé. Alfândega da Fé é realmente uma terra nova, uma terra estoante de juventude, mas é simultaneamente uma terra muito antiga. Estão a ver ao fundo uma torre, chamam-lhe a Torre do Relógio. Bom, pensa-se que é o que resta de um antigo castelo mandado fazer pelo rei Dom Dinis. E uma coisa é verdade, foi o rei Dom Dinis, no século XIII, em 1294, que concedeu fural e, portanto, o estatuto de vila com governo próprio a Alfândega da Fé. Curioso que já nessa altura o nome era este mesmo, Alfândega da Fé. Um nome esquisito, que diabo, porque, como sabem, a alfândega é onde a gente paga os impostos das mercadorias. Ora, a fé, acho eu, que é a única mercadoria que nunca pagou imposto. Bom, a explicação é muito diferente disto. É que a alfândega queria dizer um parador, ou assim, um sítio onde os viajantes descansavam. Havia, portanto, aqui qualquer lugar onde gente que vinha de longe passava a noite para continuar o caminho. E também a palavra fé, no século XIII, não tinha o sentido que tem hoje. Hoje fé liga-se sempre a credo religioso, a crença, a convicção sobrenatural. Não era assim no século XIII. Fé, em português, fé queria dizer verdade. Queria dizer verdade, queria dar fé. Não dei fé disto. Um oficial de fé pública, autoridade que fazia prova. Isto é que era a fé. Bom, mas se alfândega era uma palavra árabe, fé também devia ser qualquer coisa ligada com o árabe. É uma pura suposição minha, mas a Alfândega da Fé devia significar algo assim, uma alfândega da serra, junto da serra. Aliás, no árabe há algumas palavras que fazem lembrar fé e que estão ligadas com serras ou com passagens entre serras. Não sabemos, e repito, quando a gente não sabe uma coisa, é muito simples dizer, não sabemos. Mas olhem que há uma lenda, até uma lenda bonita, para explicar este estranho topónimo de Alfândega da Fé. Eu daqui a pouco vou-lhes contar essa lenda. Toda a região é rica de reminiscências históricas. É claro que a fantasia do povo foi transformando ao longo do tempo. Vem aquela aldeia aqui atrás de mim, aquilo é Chacim. Claro, Chacim, porque houve lá uma grande chacina. Foram os cristãos que chacinaram os mouros. Bom, e chacinaram-nos por uma boa razão. Imaginem que aqui onde eu estou, neste monte, havia um péssimo mouro que exigia um tributo horroroso. Quando as pequenas, mesmo lá debaixo da Alfândega da Fé, queriam casar, aquele maroto exigia dormir com elas a primeira noite. Claro, nessa altura houve uns alfandeguenses que não concordaram e vieram por aí acima para discutir isso com o mouro. Mas o mouro tinha muitos guerreiros e eles eram muito poucos. Bom, quem lhes valeu, estão a ver, naturalmente vão pensar que é o Santiago. Não era o Santiago. Foi uma Nossa Senhora que, eles eram poucos e ficavam feridos, mas a Nossa Senhora trazia na mão
um bálsamo milagroso, o bálsamo na mão, e ferido que caísse, era ferido que se levantava de novo, de espada em punho. Bom, daí que aquela aldeia se chame hoje de Chacim, foi lá que os mouros acabaram chacinados, e que esta colina, que é certamente um antigo castro do Neolítico, tenha hoje um santuário em honra de Nossa Senhora de Balsamão. Não é Balsemão, é Balsamão, porque trazia o bálsamo na mão. A história da Senhora de Balsamão, uma história muito bonita, só é pena que não seja verdade. E a história que eu vou contar a seguir é uma história muito feia, só é pena que seja verdadeira. Vêem aqui uma ponte com 2 arcos, devo-lhe dizer que é já uma reconstrução feita em 1862. Uma reconstrução de uma ponte maior, uma grande ponte com 3 arcos. Como veem, a pedra aqui utilizada é o granito e chama-se a Ponte de Zacarias. Havia aqui uma bela aldeia com muitos camponeses, os campos não são maus, a aldeia de Zacarias. O senhor aqui, era o Marquês de Távora, mandou fazer a ponte e durante 2 ou 3 anos toda a gente teve que trabalhar na ponte sem receber salário. Toda a gente que teve que trazer os seus carros, os seus bois, os seus machos, para trazer desde longe aqueles grandes blocos de granito com que se foi fazer a ponte. Bom, claro, durante esse tempo os camponeses não podiam trabalhar para eles, não puderam semear nem o trigo nem o centeio. As aldeias foram morrendo de fome e os camponeses foram-se embora. Foram-se embora e tudo o que hoje existe da florescente aldeia de Zacarias são as ruínas negras do que foi a sua igreja. O que eram outrora margens verdejantes estão hoje povoadas por figueiras do diabo. Uma outra história transmontana. É a légua e meia de Alfândega, aqui no coração dos montes, numa solidão completa. A gente olha à volta e não vê aldeia nenhuma aqui perto. Foi construído um templo em honra da Senhora de Jerusalém. Bom, esta invocação é esquisita. Senhora de Jerusalém. Bom, aí é Santa Maria de Belém, porque em Belém é que o menino nasceu. O presépio é em Belém. Agora, em Nazaré. Agora, em Jerusalém. Aí foi onde o julgaram. Aí foi onde Pilatos lavou dali as suas mãos e onde se cometeu o crime de crucificar o inocente. A Senhora de Jerusalém é a Senhora da Piedade, é aquela que recebeu no regaço o corpo morto do seu filho. Fizeram aqui uma igreja, ninguém sabe porquê. Há quem diga era o caminho para Compostela. Há tantos caminhos para Compostela que eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. O facto é este. Fizeram uma belíssima igreja que ainda hoje lá está. Tem muitos séculos, mas ninguém sabe quando começou. O que lhes queria contar é que aqui há alguns anos a igreja estava a ameaçar ruína. Bom, e então a comissão responsável, os fabriceiros da igreja, com a melhor das intenções, foram às paredes que estavam quase a cair, a arruinar-se, desmontaram-nas e em vez de... Está aqui a pedra que tiraram de lá. Em vez deste granito magnífico, puseram lá aqueles blocos que podem ver. Bom, é claro que aquilo assim está realmente horrível.
passaram, não sei se 20 anos, 20 e tal anos, e hoje as próprias pessoas que fizeram aquela obra têm vergonha de a ter feito. Bom, mas é a altura de dizer uma coisa. Nós todos andamos aqui lançados e apaixonados nesta cruzada para a defesa do património histórico e artístico português. E eu estou sempre a reclamar, então o IPAR não faz, então o Ministério não dá. O património não é com o IPAR nem com o Ministério. O património é com nós todos. O património é do país. Portanto, são os portugueses quem têm de zelar por ele. Não podem fazer coisas assim. Chegar a um muro velho, bota abaixo e deita a um muro novo. Muro novo, enfim, com grandes blocos de cimento amassado. Felizmente, eles tiveram uma certa consciência do erro que estavam a cometer e não deitaram fora as pedras velhas, nem sequer as carregaram para fazer as suas casas. Estão aqui. Tudo isto é o que eles retiraram das ilhargas arruinadas da igreja de Nossa Senhora de Jerusalém. Já há projeto, já há dinheiro, já há vontade e vamos restaurar a igreja de Nossa Senhora de Jerusalém. O granito regressará ao seu lugar. Quando aqui vai voltar a Romaria, isso não sei, porque durante muito tempo esta era a maior romaria mariana de toda a terra quente. Acudia aqui gente de meio trás-os-montes. Bom, isso depois morreu, mas reparem como é curioso. Agora é a festa do dia 1 de maio. Não é a festa do Dia do Trabalhador, não. É uma festa popular, de confraternização. Vêm de longe por esses caminhos, vêm ao sol, trazem o cesto da merenda, sentam-se aqui à volta destas árvores, dormem sobre os cobertores que trazem aos ombros e ao dialbar da madrugada regressam às suas aldeias. Por vezes, nestas aldeias, esperam-nos surpresas emocionantes. Aqui numa das aldeias mais pobrezinhas, aqui num refego entre montanhas, imaginem o tesouro que se encontra. É uma cruz processional, isto levava-se alçado à frente das procissões, é uma cruz dos primeiros anos do século XVI, portanto é do tempo de Dom Manuel, mas ela parece que não é portuguesa. Tem um punção de um ourives que trabalhava em Espanha, trabalhava em Samora e trabalhava exatamente nos primeiros anos do século XVI. É possível que tenha sido feita lá. Nada sabemos ao certo. Ao certo é que é uma obra-prima, é uma maravilha de escultura. Aqui tem as armas da família, estas e aquelas, da família que provavelmente a ofereceu. Aqui tem esculpidas imagens de santos. Bom, este Cristo é realmente magnífico. E tudo isto, esta prata repuxada, tudo isto marca já nitidamente um século XVI. Como é que um tesouro destes veio parar aqui entre estes penhascos? Devem dizer que ela está bem guardada. Está guardada no cofre forte de um banco, portanto, ninguém a pode levar daqui. E devo às autoridades a amável permissão de a poder mostrar aqui como é que ela veio parar a este sítio. Bom, é claro que a Terra tem um grande orgulho na cruz. De certo modo, esta cruz processional
é a alma desta terra. E tem uma lenda. É que havia um fradinho daqui, Frei João Hortelão, que foi para Castela, passou toda a vida no convento de Ledesma. Ledesma é perto de Salamanca. E até tinha fama de ser um frade santo, um frade com uma santa vida. Até dizem que ele previu o dia certo em que ia morrer. Morreu no ano de 1499. Bom, basta essa data, 1499, para a gente ver que ele não tem nada a ver com a cruz, porque esta cruz foi feita depois do ano de 1500. Quem saiba alguma coisa de ourivesaria sabe que tudo isto é já da primeira metade do século XVI. Mas dizem que esse frade, o Frei João Hortelão, era muito poupadinho. Andava lá pela oficina dos ourives e sempre que os ourives faziam qualquer coisa, caía assim uma pintinha de prata, e ele guardava e punha num saco. Punha num saquinho, assim, bocadinhos pequeninos, deste tamanho, bom, e outro bocadinho, até que a certa altura já tinha um grande saco com bocadinhos de prata. Foi a uma oficina de ourives no Porto, porque no Porto houve sempre grandes ourives, grandes prateiros, e pediu licença se com aqueles bocadinhos lhe deixavam fazer uma cruz. E então, tic, bom, e fez esta obra-prima. Claro que esta lenda não é para acreditar, mas ninguém sabe como esta cruz aqui veio parar. É uma presença que os habitantes da terra consideram quase milagrosa. Esta cruz é a honra e a glória desta terra. Eles podem ter a certeza. É a mais bela cruz processional que há em toda a província de Trás-os-Montes. Oxalá aguardem sempre, e oxalá esta cruz traga para Trás-os-Montes todos os progressos, todos os bens que esta grande província deseja e merece. Durante muito tempo, a dificuldade de visitar estas regiões transmontanas era a dificuldade da instalação. É claro, eram terras antigas, terras onde vinham as récuas dos almoquereves, que dormiam aí a céu aberto, e, portanto, não havia hotéis. Havia uma ou outra hospedaria, daquelas hospedarias de que fala o Camilo Castelo Branco, mas hotéis do nosso tempo, isso realmente não havia. Não havia, mas vai passar a haver. Eu sinto-me realmente feliz por estar a falar numa lindíssima unidade hoteleira que vai abrir muito em breve. Acho que em outubro, lá para o fim de outubro, isto já está aberto. Eu não sei a data certa, também não estou aqui a fazer reclame da futura unidade, mas é uma coisa linda. Fica aqui no alto da Serra de Bornes. Tem perto paisagens emocionantes. Olhem, era daqui que se viam os tais 7 bispados. Era como se visse quase Portugal inteiro. Aí, nos rafegos dos montes, há aldeias extremamente típicas. Aqui bem perto, há um proprietário que cria cavalos e pode-se andar a cavalo por essa serra. Bom, e há o encanto das cerejas. Eu recordo-me de que já este ano fui a Alcongosta e quase que jurei que aquelas eram as melhores cerejas do mundo. Devo-lhes dizer que agora que vi as da Alfândega da Fé, não digo
que as de Alcongosta não sejam muitíssimo boas, mas olhem que estas não lhe ficam atrás e têm uma coisa nova. Estas cerejas foram postas aqui há menos de 30 anos, no contexto de uma grande valorização económica do Nordeste transmontano. Isso está ligado à memória de um querido amigo meu, o engenheiro Camilo de Mendonça. Foi um homem que na vida travou 2 batalhas. Uma era a do Nordeste transmontano. Foi ele quem imaginou e realizou o complexo do Caixão. E ainda hoje há aí milhares de pessoas que abençoam o seu nome. O outro foi o projeto da televisão portuguesa. Foi o seu entusiasmo que conseguiu levar o governo a criar realmente uma televisão em Portugal. Foi ele, aliás, o primeiro presidente da televisão. Devo ao engenheiro Camilo a minha ligação com a televisão, visto que fiz parte do primeiro conselho de programas. E hoje, ao vir aqui ao Nordeste, acho que eu não podia deixar de dizer esta palavra de homenagem a quem, sem dúvida, foi um dos grandes portugueses do seu tempo. Um lutador pela sua terra. Ele era agrónomo e encheu terras que parecia que não davam nada. Ele encheu-as de cerejais. Ele represou as águas das ribeiras, fez albufeiras, fez a rega gota a gota. E hoje, nestes montes que outrora eram sáfaros e estéreis, há perto de 230 hectares de cerejais que se exportam para todo o país. Digo-lhes isto porque quando às vezes a gente vê isto não vale nada, experimentem, metam a semente na terra, esperem 25 anos e depois verão se ela dá ou não dá.